Pedrinho, presidente do Vasco, abriu o jogo em relação a reforços. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que John Mercado, atacante equatoriano que pertence ao Sparta Praga, tem sido especulado como possível reforço de Vasco e Atlético Mineiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte atleticana que garantiu que o Mercado não será contratado pelo Galo. Já o Vasco tem a intenção de fechar com o jogador e busca, sonha e espera que a eliminação do Sparta Praga diante do Lyon na penúltima eliminatória da Pré-Champions possa ajudar nas tratativas. Brenner, que vivia seu melhor momento com a camisa do Vasco, vai precisar parar por 45 dias, tudo por causa de uma lesão no pé. Já o técnico do Fenerbahçe, Ismail Kartal, não cravou a saída do Fred, mesmo com o volante se despedindo de torcedores do Fener após a classificação do time contra o Sturm Graz na pré-Champions. O técnico turco disse, abre aspas, sobre o assunto do Fred, nossa diretoria e o comitê de transferências estão trabalhando. Há algumas coisas entre ele e a diretoria, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. No futebol, a qualquer momento, tudo pode mudar. Temos tempo, vamos ver o que vai rolar. E Pedrinho, presidente do Vasco, abriu o jogo em relação a contratações, depois de participar do sorteio que definiu as quartas, semifinais e final da Copa do Brasil. O presidente do Vasco tratou sobre vários assuntos. Primeiro, respondeu que Santiago Sousa e Facundo Colídio não foram inscritos em tempo na Sul-Americana, ou seja, estão fora dos jogos contra o Olímpia. Só vão ter condição de jogar a Sula se o Vasco passar pelo adversário paraguaio. Segundo Pedrinho, a burocracia impediu a contratação. Vale a lembrança de que o Vasco hoje tem uma série de limitações, até por conta de uma intervenção judicial, enfim, um caos total. E o Pedrinho estava lamentando que toda essa burocracia tenha atrapalhado. O presidente do Vasco também respondeu sobre Brian Rodrigues, atacante uruguaio que pertence ao América, abre aspas para ele, os valores ultrapassaram um pouquinho aquilo que a gente pode, dentro daquilo que eu falei da fiscalização. O Vasco hoje precisa, além de ter todas as suas contas repassadas a limpo, ainda precisa de algumas autorizações da Justiça. Segundo Pedrinho, Diego Carlos está no radar, já contei para vocês que o zagueiro que pertence ao Fenerbahçe discute a rescisão por lá. Ele ganha 1,5 milhão de euros livres de impostos por temporada e mais 500 mil euros em bônus. Para completar, Yeboah, atacante que pertence à seleção do Equador e joga na segunda divisão do futebol italiano, abre aspas para o Pedrinho, fomos para cima com mais rigor, mas tivemos uma dificuldade grande, são jogadores fortes no mercado e não é simples uma negociação desse tamanho. Você está contente com os reforços do Vasco? O que você pensa sobre a gestão do Pedrinho? De 0 a 10, dê uma nota pro presidente Cruz Maltino no espaço para comentário, beleza? Sobre Diego Carlos, aí essa informação veio do próprio staff do jogador. O Diego Carlos ganha 1,5 milhão de euros net por ano e mais 500 mil euros em bônus por ano. Então, digamos que ele alcance os bônus e bata os 2 milhões de euros livres de impostos por ano. Isso equivale a R$1 milhão por mês livre de impostos, tá bom? E Solari é o novo alvo do Vasco da Gama. O Cruz Maltino busca atacantes capazes de fazer gol. E o argentino de 25 anos de idade, revelado no Tajeres, com passagem por Colo-Colo e River Plate até se mudar para o Spartak Moscou por 10 milhões de euros, entrou na pauta Cruz Maltino. A informação é do jornalista Bruno Murito. 56 jogos desde que se mudou para a Rússia, com 14 gols e 4 assistências. Não se trata de uma operação fácil, certamente o Spartak Moscou vai querer no mínimo recuperar todo o investimento feito no atleta, mas pode surgir aí mais um reforço importante pro Cruz Maltino, que tem hoje como prioridades a contratação de um zagueiro. O Diego Carlos é o plano A, B e C, a aquisição de mais um volante, e o clube ainda espera por uma posição final do Deus, e jogadores no plural que marquem gols. Mesmo com a chegada do Colídio, há um entendimento de que o Vasco ainda precisa de um centroavante e de um ponta muito habituado a marcar. Yeboah poderia ser esse atleta, o equatoriano que disputou a última Copa do Mundo, prefere permanecer no futebol italiano. Também existiram conversas por John Córdoba, mas a pedida do Krasnodar da Rússia foi considerada muito alta. Hora de falar sobre a Copa do Brasil. E a maior maluquice que poderia acontecer acabou se confirmando. Teremos 3 clássicos nas quartas de final. O sorteio
nessa terça-feira, definiu por Cruzeiro versus Atlético Mineiro, Internacional versus Grêmio, Palmeiras versus Santos. O outro jogo entre Vasco e Vitória. Tava pesquisando aqui e as chances de esse seu roteiro com 3 clássicos estaduais, as chances eram de menos de 1%. Isso equivalia a uma vez em cada 105 sorteios. Mas as bolinhas quiseram que a gente tivesse clássico em Minas, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Inclusive com direito a um replay daquilo que aconteceu no futebol mineiro na temporada passada com Atlético e Cruzeiro se enfrentando também na Copa do Brasil. Importante registrar que a gente já sabe o caminho da Copa do Brasil até a grande decisão. O vencedor do Grenal pega o vencedor do Clássico em Minas. Já o vencedor do confronto entre Vasco e Vitória enfrenta o vencedor de Palmeiras e Santos. Jogos de ida acontecem nos dias 26 e 27 de agosto, as partidas de volta na semana seguinte, em 2 e 3 de setembro. Sobre o Clássico Mineiro, jogo de ida no Mineirão, a volta prevista para a Arena MRV. Gostaria de saber os seus palpites para favoritos. Para não ficar em cima do muro, eu vou dar os meus. Eu acho que o Palmeiras passa pelo Santos, o Vasco passa pelo Vitória, o Cruzeiro elimina o Galo e o Internacional e o Grêmio vão disputar os pênaltis com classificação do Colorado. A entrevista do Pedrinho do Vasco esclareceu tudo. Cara, eu vou atrás disso. Hoje eu acabei almoçando num restaurante com 2 empresários, né? Atrás de uma série de notícias, a gente sempre tenta avançar, enfim, depois até vou soltando, como esses 2 empresários são muito low profile, eles não gostam de aparecer, eu vou divulgando as notícias que eu recebi deles de forma aleatória, assim, sabe? Que são 2 caras, tem todo tipo de empresário, né? Assim como tem todo tipo de jogador, de jornalista, mas esses caras não gostam muito de aparecer, e se eu falasse o nome deles, certamente os caras ficariam incomodados. O que é até melhor, né? O problema são aqueles caras que são muito aparecidos, porque em geral eles até às vezes te usam, enfim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque não tive a oportunidade de acompanhar o passo a passo do sorteio. Né? O sorteio estava marcado para as 11 da manhã, e aí a entrevista do Pedrinho deve ter acontecido, quer ver, Pedrinho? Depois da coletiva lá no Rio de Janeiro. Pedrinho ironiza críticas de BAP do Flamengo. Tem uma paixão louca pelo Vasco. Vamos ler aqui, ó. A gente está seguindo à risca todos os processos. Os que falam besteira sem saber, eles são contraditórios, porque a própria história de vida e de gestão deles cai em contradição com o que eles falam. Eles têm que se preocupar com os clubes deles e não com o Vasco. O Vasco já tem muito problema, e eu tenho problema para cuidar, para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E estou falando diretamente sobre o BAP, porque ele tem uma paixão louca pelo Vasco. Estou começando a achar que ele é vascaíno. Aí o Pedrinho prossegue. Que entrevista do Pedrinho, hein? Fale sobre contratações, por favor, e quem você acha que passa para semifinais e final. Quase gol do Boca. Do Pedrinho, do Vasco ou do Cruzeiro? Depois me atualiza aí, Jailton. Vamos lá. Sobre, cara, o Leandro Eringer, que é membro do canal e sempre assiste a gente, ele fez uma consulta lá na inteligência artificial para entender qual seria a lógica, qual seria o percentual de chance de as quartas de final da Copa do Brasil contarem com Atlético versus Cruzeiro, Grêmio versus Inter, Santos versus Vitória. Era menos de 1% de chances, tá? De ter os 3 clássicos. Isso aconteceria em 1 a cada 105 sorteios. Olha a maluquice. Para que essa combinação existisse, do clássico em Minas, o clássico em São Paulo, e também o clássico Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, menos de 1%, um sorteio entre 105. E foi o que aconteceu nessa terça-feira. A gente ainda vai ter Vasco e Vitória nos duelos das quartas de final. E eu vejo o Vasco favorito contra o Vitória, mesmo o Vitória tendo passado por Atlético e Flamengo. Eu vejo o Cruzeiro levemente favorito contra o Atlético, 55 a 45. E eu vejo o Palmeiras bem favorito contra o Santos, 75 a 25. E Grenal, cara. Puta, Grenal. Os 2 times estão em fase ruim, tá? O Inter um pouquinho mais equilibrado defensivamente. Eu acho que nos pênaltis o Internacional passa, mas é puro chute, tá bom?